Oi! Hoje é a resenha do conto Guardador, de João Antônio. Jacarandá é o apelido de um flanelinha que está ali nas ruas trabalhando humildemente, mesmo sendo um beberrão. E aliás, ele até se lamenta disso, de estar trabalhando, porque quando ele olha os outros companheiros de profissão, ele percebe que ele é o único que realmente está guardando os carros. Os outros, claro, só aparecem para pegar o dinheirinho, o cachê, a moedinha, quando o dono do carro retorna. Mas não, ele fica lá, realmente, olhando, guardando os carros. Mas nessa sua vida sossegada, pacata, o que mais pode acontecer? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Guardador foi publicado por João Antônio em 1992. E, uepa, vocês podem estar reparando num pequeno erro aqui, né? Já que este livro aqui nós usamos de base para o projeto 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado pelo Ítalo Morricone, ele dividiu os contos em décadas, em ordem cronológica. E estamos justamente na década dos anos 1970. Mas como é que eu falei que este conto foi publicado em 1992? O problema é que aqui no apêndice do livro, nas referências bibliográficas, o Morricone coloca como data indefinida a publicação deste conto. Ou seja, ele não sabe que data que foi, mas atribuiu que era os anos 1970. Meio estranho isso. Mas quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o autor, eu acabei descobrindo mais de uma referência que o livro, ou melhor, o conto Guardador foi publicado num livro chamado Guardador também e publicado em 1992. Eu não sei porque o Morricone não teve o cuidado de fazer uma pesquisa para descobrir uma coisa até que trivial. Principalmente se você levar em consideração que João Antônio até ganhou o prêmio Jabuti por um dos seus livros, o primeiro livro que ele publicou em sua carreira literária. Muito estranho isso, hein, Morricone? Mas isso não importa agora, mas sim o conto de hoje, Guardador, que conta a história aí do seu flanelinha chamado Jacarandá. E é curioso constatar como o personagem e autor se assemelham muito. Isso porque, desde o começo de sua vida, João Antônio já teve contato com o submundo. Por exemplo, aos 16 anos ele foi preso por estar jogando sinuca num barzinho e já tendo contato lá com a malandragem e outros tipos ali deste universo, digamos assim. E mesmo depois, quando os seus pais tentaram corrigir ele, ainda continuou a ter contato com esse tipo de gente. Mas é justamente eles que deu material para a sua literatura. Ele é conhecido como o criador do conto-reportagem, principalmente depois que ele virou jornalista. E o teor dos seus contos é justamente este. Parece que está acontecendo um relato daqueles tipos ali. Justamente o que acontece aqui na história do Jacarandá. Pois a história apresentada aqui nesse conto não tem exatamente aquela estrutura tradicional de um começo, um desenvolvimento da história, então uma conclusão para ela. Não, a gente só vê pequenas cenas deste flanelinha. E basicamente fica em 3 quadros até. Por exemplo, este começo ali que eu já contei, onde ele está trabalhando e ele dá alguns pareceres sobre os seus companheiros de profissão. Depois ele também faz um comentário da época que ele foi preso e depois ele está comentando sobre outras pessoas que vivem ali em volta de onde ele dorme, já que ele também é um morador de rua. E o conto fica por isso mesmo. Não acontece muito de interessante propriamente, não existe uma história para acompanhar. Mas esse é o estilo do João Antônio.
Minha avaliação do conto, logo que comecei a leitura, gostei muito do desenvolvimento da narrativa do autor. E eu posso até estar meio maluco, mas em alguns momentos o narrador me lembrava muito os comentários, um pouco da ironia do Machado de Assis. Com certeza foi o que mais me agradou aqui em Guardador. Principalmente porque, como eu já comentei, não há uma história para acompanhar, a gente só acompanha o que acontece com o Flanelinha. Jacarandá não vive uma aventura, ele não vive um conflito, ele faz comentários da sua vida, faz reflexões até interessantes, mas fica nisso. E uma coisa que pode se destacar muito nesse texto é que João Antônio ele não carrega nas tintas ao fazer, por exemplo, uma crítica social deste tipo marginalizado pela sociedade, uma pessoa rejeitada. Por exemplo, no momento ele divaga sobre quais são os tipos de pessoas que podem dar uma gorjeta para um flanelinha. E em nenhum momento ele se coloca como uma vítima da sociedade. Nem o próprio Jacarandá, nem o narrador, autor, o João Antônio. E isso é um ponto muito positivo, principalmente hoje em dia, que o pessoal é muito panfletário em suas ideologias, naquelas de tentar salvar o mundo e defender os oprimidos, o que é um grande porre, né? Por isso eu gostei muito da escrita do autor e com certeza me estimula a procurar outros textos deles. Essa característica de mostrar a marginalidade e todos os tipos que rodeiam este universo faz com que a gente se interesse realmente pela escrita do João Antônio. E a gente pode até fazer uma comparação talvez com Rubem Fonseca, que também trabalha com tipos do submundo, só que ele tende, claro, sempre à violência. E aqui, pelo menos nesse texto do Guardador, não há violência. Há realmente uma exposição da situação vivida por ele, pesando prós e contras, não tendendo nem para um lado nem para o outro, não tornando ele uma vítima e muito menos um herói. Certamente eu vou procurar outras obras desse escritor, mas também me faz pensar um detalhe, porque mesmo assim, tendo gostado bastante, eu não achei um texto excepcional. E volto a uma questão que já comentei em outros textos aqui desse livro. Por que o organizador Ítalo Morricone escolheu justamente este texto de João Antônio para representar a escrita deste autor? Eu não concordo muito, eu acho um texto bem interessante, mas não que possa dizer, este é o melhor dele, ou figurar entre os 100 melhores. Isso eu não concordo. E por isso, a nota que eu vou atribuir para Guardador e João Antônio é apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com a trinca de resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, curta esse daqui e assine o canal. Isto vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais.